Maranhão subiu 2 posições em relação a 2023 e ocupa o 4º lugar no país entre os estados com maior potencial de mercado. A pesquisa é realizada anualmente pelo ranking de competitividade dos estados e avalia indicadores importantes como o tamanho de mercado, volume de crédito e taxa de crescimento. No programa de hoje, vamos falar sobre como o Maranhão se destaca neste cenário em que a economia tem ganhado força nos últimos anos. Que fatores impulsionaram o crescimento? Porque o Maranhão está se tornando atrativo para o mercado interno. Que investimentos podem estimular o desenvolvimento socioeconômico? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é o potencial do mercado do Maranhão. Para essa conversa, convidamos o secretário adjunto de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Marco Moura, o assessor especial de Ações Estratégicas da EMAP, Ítalo Ribeiro, o economista Wilson França. Eu quero começar a nossa conversa com o senhor, secretário, falando a respeito justamente de como esses números foram mudando ao longo dos anos. O que tem impulsionado tanto dentro do estado do Maranhão para que a nossa economia, nosso mercado seja atrativo, tanto internamente aqui no estado, como para outros estados e até mesmo fora? Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema de tão importante relevância. Você mesmo falou, o Maranhão saiu da 12ª colocação para a 6ª colocação e no último índice chegou à 4ª colocação, o que mostra, na verdade, que o Maranhão vem constando numa curva ascendente de crescimento, mas principalmente de oportunidades. E essas oportunidades, elas são, na verdade, uma combinação de fatores, sejam eles fatores internos ao Estado, fatores exógenos, onde nós não temos controle sobre eles, mas vamos falar um pouco sobre aqueles que temos controle, aqueles que temos autonomia, que estão dentro da alçada de governança e principalmente dentro do controle da gestão do governo do Estado. Dentre os diversos fatores, a gente pode citar principalmente a questão do crédito, né? As políticas públicas implementadas hoje pelo governo do Estado e que hoje estão dando esse reflexo desde o início do governo Carlos Brandão, são políticas públicas complementares, são políticas públicas que se integram e que principalmente visam alcançar um resultado socioeconômico que agora nós estamos vendo isso sendo colocado em prática. O crédito é um dos pontos avaliados para que possamos alcançar essa boa colocação de 4º lugar. E o que o governo do Maranhão tem feito hoje com relação ao crédito? O governo do Maranhão visa, principalmente, na busca da geração de emprego, trabalho e renda, fazer logicamente com que o consumo exista dentro do Estado e a gente sabe que esse consumo não pode ser superior àquilo que o Estado oferta, senão gera inflação. Então nós tínhamos aí, digamos assim, uma demanda reprimida, o governo está estimulando o consumo e esse consumo está em busca da oferta, do nível de oferta do nosso Estado. Para o crédito do empreendedor no Estado, e quando um crédito é colocado de uma forma eficiente, de uma forma responsável, esse crédito gera cada vez mais capacidade produtiva e essa capacidade produtiva gera trabalho, gera emprego e gera renda. O governo criou o programa Juro Zero. O programa Juro Zero é um programa de microcrédito para empreendedores com valor de até R$10 mil, com algumas entidades conveniadas, a exemplo o Banco do Nordeste, e os juros desse financiamento, sendo pago em dia, ele é pago pelo governo do Estado. Então, com isso, o governo passa a dar uma posição confortável de estímulo ao investimento e ao empreendedorismo,
ao micro e pequeno empreendedor, dando a ele condição de capital de giro e de geração de trabalho e renda, e ao mesmo tempo o estimula a fazer com que esse empréstimo seja pago em dia, para que ele possa ser ressarcido, possa ser remunerado pelo governo. Esse dinheiro sendo injetado na economia, ele automaticamente vai proporcionar competitividade, um aumento de produtividade, aumento de renda na mão das pessoas e consumo, o que faz com que a nossa economia cresça. Mais recentemente, complementar ao Juro Zero, o governo fez um grande acordo com o Banco do Nordeste e o Sebrae para que o Crédito Amigo oferecido pelo Banco do Nordeste fosse divulgado, multiplicado, essa informação disseminada por meio das salas do empreendedor do Sebrae, a qual o Sebrae tem um convênio com as prefeituras, então são mais de 160 salas do empreendedor no estado, e também os Viva Procon estão também imbuídos de fazer a divulgação desse crédito. Então, com isso, o governo está atrelando não só o Crédito Amigo do Banco do Nordeste, a sala do empreendedor do Sebrae e prefeituras, o Viva Procon, que até então, inicialmente, lógico, foi criado para questões de cidadania, principalmente emissão de documentos, e os juros zeros. Então, o governo está pegando políticas públicas, instrumentos e ferramentas importantes que chegam até a ponta, até o município, até o maranhense. O nosso governo, o governador Carlos Brandão, é um governo municipalista, e com isso chega até a ponta ao pequeno empreendedor, ao maranhense, com um conjunto de políticas públicas que vem, na verdade, contribuir com o alcance dessa posição citada para você ainda há pouco. Certo. Ítalo, queria saber de que forma que, dentro dessa construção que tem sido feita dentro do Estado, de forma de dar vazão à nossa produção, fazer com que o mercado cresça, de que forma que a EMAP tem facilitado, tem sido um canal de facilitação para escoamento da nossa produção. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E só reafirmando a fala do secretário, realmente existe hoje no estado do Maranhão uma política pública voltada para o desenvolvimento econômico, tanto nesse aspecto do crédito e das facilitações que o empreendedor tem de alcançar esse caminho, como em uma estrutura governamental como formulador de política pública e criação de instituições importantes como, por exemplo, a Investe Maranhão, a atuação da SEDEP, todos são órgãos que objetivam isso. Também queria destacar aqui a atuação do Parlamento Maranhense, quando aprovou o Programa Maranhão 2050, que traz essas diretrizes de desenvolvimento e crescimento econômico. E o Porto do Itaqui, ele é um ator que faz parte dessa política desenvolvimentista. Então, nós precisamos dessa atuação desses parceiros em volta para conseguir alcançar esses resultados. Dentro da aferição de um PIB, por exemplo, a nossa relação ela é superavitária quando eu exporto mais do que eu importo, que é o resultado do Maranhão. Então, por exemplo, hoje o Estado representa em 19% de exportação de soja de todo o país. Isso traz uma série de encadeamento econômico de que, quando eu sou um hub de exportação, eu atraio outros investimentos que acabam fazendo parte de um ecossistema econômico em volta do Porto e do Estado. Falar agora com o Wilson. Wilson, quando a gente vê essa dinâmica sendo construída em torno de uma dinamização do mercado nos mais variados ramos, como que, analisando as mais diversas camadas, grandes negócios, micro, pequenos, médios negócios, como que cada um pode tirar proveito disso tudo, e dessa forma acompanhar esse crescimento? Acho que o primeiro ponto que é importante destacar é que o micro e pequeno é responsável por quase 90% da geração de emprego. Então, ele é o fator mais importante quando nós estamos analisando. Mas eu acho que o mais importante é que todo esse crescimento, e citando a questão da micro e pequena empresa, ela permite uma chamada integração regional.
Hoje, aí citando a participação da EMAP no nosso complexo portuário, quando a gente trata São Luís, a nossa região metropolitana, como hub de exportação, quando nós temos programas do governo do estado, como o programa Juro Zero, em que a gente acaba estimulando a economia, a gente permite também que as nossas empresas maranhenses também tenham a capacidade de gerar negócios para fora do estado. É muito importante também que a gente faça uma colocação a nível territorial, espacial, do desenvolvimento de novas cadeias produtivas no centro-leste e no centro-oeste do Maranhão, interligando a questão tanto do Bico do Papagaio quanto a região dos Cocais, o que faz com que esse crescimento ele não só seja destacado na nossa região metropolitana, afinal São Luís é a cidade mais rica do estado, mas também a gente possa ter uma disseminação, com um levantamento, enfim, uma expansão desse crescimento econômico para o interior do estado. Não à toa que, se nós formos ver os dados recentes dos PIBs para os municípios, boa parte dos municípios do interior do Maranhão tiveram taxas de crescimento acima da média nacional. Então isso acaba favorecendo também esse nosso bom desempenho, gerado também pela potencialidade de mercado. E um adendo também a fazer esse destaque é como que o Maranhão ele tem reagido junto a esse crescimento. É verdade que o país ele tem um modelo de crescimento voltado para a exportação, um modelo primário exportador, que faz parte de toda a nossa história, não só como país, mas como colônia. Mas hoje nós temos uma oportunidade que é olhar para o nosso mercado interno. E aí eu queria citar um dado do IBGE, de uma pesquisa chamada PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que pela primeira vez o Maranhão superou a renda média, ultrapassando os R$2.000. Por quê? Porque se eu consigo trazer e internalizar esse crescimento, mobilizando o comércio, mobilizando o setor de serviços, que é o que caracteriza o nosso estado, eu posso ter um crescimento de renda e faz com que o Maranhão seja menos dependente de choques internacionais, como nós estamos vendo agora nesse cenário muito conturbado na economia internacional. Secretário, queria lhe perguntar como é que tem sido a construção, né? A gente fala sempre que existem as famosas redes, né? Os mais diversos atores que contribuem. E aqui acredito que a CENC conta muito com a colaboração das associações, das federações, FEComércio, FIEMA, ACM, os mais diversos possíveis atores desse setor. Como é que tem sido essa costura de todos juntos, justamente pensando nesse desenvolvimento, não simplesmente econômico, mas o desenvolvimento de mercado para que as pessoas reconheçam o Maranhão como um estado onde é possível, é viável se investir? O momento que o Maranhão vive, além de ser positivo, é um momento de extremo diálogo. Tanto o governador Carlos Brandão como o nosso secretário Júnior Marreca são exemplos de que o diálogo, acima de tudo, é algo preponderante para que a gente almeje e alcance, de fato, de forma concreta, o desenvolvimento. As entidades de classe citadas por você são grandes parceiras do governo do estado. E nós temos aí exemplos práticos de projetos que foram implementados em conjunto com as entidades, de programas, como citei ainda há pouco, o próprio Juro Zero, onde o SEBRAE é parceiro importante. Nós temos políticas públicas de qualificação profissional, onde o governo do estado tem atraído importantes investimentos privados, agregando valor à nossa matéria-prima, à nossa commodity, ao nosso grão. E o Sistema S está junto conosco, junto com o governo do estado, qualificando mão de obra, onde a força de trabalho é um dos critérios também avaliados no índice que nós, na quarta posição do Maranhão que nós estamos comentando aqui. Então as entidades empresariais são importantes parceiras do governo do estado, elas estão sempre conosco, ou trazendo programas, projetos, soluções, iniciativas, ou colaborando com o governo do estado em prol desse desenvolvimento, em busca desses resultados. E eu citei um ponto importante ainda há pouco, que é a questão da qualificação profissional. Então nós fizemos um importante trabalho no sul do estado, que foi a atração de um grande investimento na área sucroalcooleira, com base na produção de etanol de milho, a indústria Impasa. Na verdade, a Impasa ela não produz só etanol,
ela produz também o DDGS, que é um produto importantíssimo para o adensamento da cadeia produtiva, principalmente na industrialização e na criação de proteína animal, onde o Sistema S, como um todo, o SENAI, o SENAC, inclusive o próprio Sistema Cine, fazendo recrutamento e seleção, foram fundamentais conosco na qualificação de pessoas na chegada desta empresa. Nós conseguimos, inclusive, durante a fase de construção, ter de 60% a 70% de trabalhadores maranhenses e agora, neste momento, estamos fazendo um trabalho novamente com o SENAI, com o SEBRAE e com a própria Impasa, para que possamos não só qualificar pessoas e profissionais para a fase de operação, mas também qualificar cada vez mais empresas fornecedoras do sul do estado e do estado como um todo, para que venham não só fornecer para a Impasa, mas se profissionalizem cada vez mais para estarem aptas ao fornecimento do mercado não só do Maranhão, não só do Brasil, mas também no mercado internacional. Então essa aliança, essa parceria com as entidades, com a iniciativa privada, ela é extremamente importante, válida e faz muita diferença no alcance dos resultados, com certeza. Certo. Ítalo, queria falar contigo a respeito de, aproveitando como gancho que o secretário falou, dessa produção no sul do Maranhão, ali na região oeste também, região tocantina do estado, porque muito do que é produzido por lá pega as estradas, chega à ilha de São Luís, vai ali pelo porto do Itaqui e ganha o mundo. E é justamente nesse ponto, quando chega no porto do Itaqui, que a gente percebe de que forma esse ganha o mundo tem sido agilizado. A minha pergunta vai ser justamente em cima de como é esse escoamento, mas eu vou formular ela no próximo bloco, tudo bem? Chegou o momento da nossa primeira parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo o potencial de mercado do Maranhão. E no final do bloco anterior, eu me voltei para o Ítalo para falar a respeito do escoamento da nossa produção. Muito se produz no sul do estado, área leste, oeste também do estado, e muita dessa produção passa pelo porto do Itaqui. Mas para que consiga atingir em maior proporção, foi preciso, nos últimos anos, eu acho que se fazer a maior abertura, um número de abertura possíveis de novos berços ali no porto. Isso tem contribuído bastante? Certamente. Primeiro ponto a se destacar em 2023 o governador Carlos Brandão foi até o porto do Itaqui para anunciar a construção do berço 98. E naquele período, estrategicamente foi definido que esse berço seria para movimentação de granel sólido vegetal. Então nós estamos falando de um acréscimo de capacidade de 8 milhões de toneladas a mais no porto do Itaqui em granel sólido vegetal, né? Isso ocorre após o porto atingir o seu melhor resultado no ano de 2023, quando no nosso instrumento de planejamento, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto do Itaqui, havia previsão de que somente em 2035 nós chegaríamos a 20 milhões de toneladas de granel sólido vegetal. E esse resultado foi atingido em 2023. Em 2023 também foi o ano em que os portos do Arco Norte, e o Itaqui, como o mais importante deles, superou a movimentação em exportação dos portos do Arco Sul, que foi uma quebra nesse paradigma de como a logística no Brasil funciona, né? Consolidando esses portos do Arco Norte. E não só o 98, hoje internamente a EMAP já planeja a estruturação e construção do berço 97, que hoje, pela demanda do mercado, provavelmente será dedicado a granel sólido vegetal. Então, dentro de um curto prazo de 3 anos, nós estamos falando de uma potencialização de por volta de 16 milhões de toneladas para movimentação de granel sólido vegetal. E isso atendendo o produtor do estado do Maranhão, produtor maranhense, que se beneficia dessa eficiência logística, mas também o Brasil. Porque hoje o principal projeto ferroviário
no Brasil, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, no Mato Grosso, o estudo de viabilidade realizado pelo Poder Federal, pela NTT, posiciona o Itaqui como o porto mais próximo para receber esse escoamento. Então, quando essa ferrovia, esse trecho ferroviário finalizar, nós receberemos essa carga e a expectativa é de 700 milhões de toneladas, 81% soja e milho, sendo que 65% será para exportação. E só complementando a fala dos colegas aqui, parte do processo de industrialização do Brasil também vai passar pelo agronegócio, pela potencialização do agronegócio, né? Industrializar, criando cargas de valor agregado. E quando nós já somos esse hub de exportação, hoje existe um processo natural de que essas indústrias venham a se instalar aqui. Vou dar um exemplo para você. A Impasa, que o secretário bem citou aqui, em 2024 nós tivemos uma queda na exportação de milho. E nós acreditamos que isso é em virtude do consumo interno por conta da indústria. Então isso é um papel de potencialização do porto que não é só exportar, é colocar o Estado como estratégico para investimento nacional e internacional. Wilson, analisando o cenário, quais seriam as melhores estratégias para continuar, para contribuir numa evolução de mercado, especificamente do Maranhão, vendo as mais variadas atividades econômicas que são desenvolvidas aqui, quais seriam as melhores estratégias de momento analisando o todo? Eu acho que é importante nós pudéssemos trabalhar com 5 pilares. O primeiro pilar é a integração a partir do turismo. Hoje nós temos diversos investimentos anunciados pelos governos municipais, mas também pelo governo do estado, de modo que a gente consiga ter uma melhora na nossa estrutura multimodal. Com isso, a gente consegue desenvolver o turismo do nosso estado, possibilitando São Luís, que é nossa principal cidade, integrando a Rota das Emoções com a Rota dos Guarás, podendo ter um eixo que ligue Belém a Fortaleza. Só com essa diversificação a gente consegue mobilizar toda a costa maranhense, tanto uma costa mais recortada, que é a Baixada Maranhense, quanto nossa região dos Lençóis, para o desenvolvimento do polo pesqueiro, o que recai nesse segundo pilar, que é o desenvolvimento da nossa indústria. O Maranhão, durante a sua primeira fase, ao final do século XIX e início do século XX, foi os primeiros estados a se industrializar. Nós tivemos diversos surtos industriais voltados para a indústria de oleaginosas, principalmente no complexo industrial na região do Alto dos Cocais, e aqui na cidade de São Luís com esse nosso desenvolvimento portuário. Por exemplo, São Luís durante muito tempo foi considerada a Manchester brasileira, ali principalmente na região do Tamancão com a produção naval. Então, a gente possibilitando essa integração, a gente consegue desenvolver a indústria. O secretário Marco Moura falou de uma forma brilhante a questão da atração de investimentos para a região tocantina. Ali eu consigo internalizar, principalmente, a integração com o meio norte. Quem sabe até dinamizando polos regionais como Imperatriz, Balsas, a cidade de Estreito, para que possam ser referência e tirar um pouco daquela concepção nossa de que naquela região só existe o Matopiba. Não, eu posso integrar regiões no Pará, regiões também ali mais ao Tocantins, quem sabe chegar até a Zona Franca de Manaus, e também, como o Ítalo acabou de citar, favorecendo esse complexo, esse corredor de exportação. E puxando também o gancho dele, a questão do setor de transportes. Ele citou essa integração da malha ferroviária, mas o governo federal anunciou recentemente, em parceria com a China, estudos de viabilidade que permitem integrar o porto de Caracai, no Peru, até o Rio de Janeiro. Se essa integração ela se concretizar, nós estamos falando ainda de estudos de viabilidade, nós podemos conectar o Atlântico ao Pacífico. Considerando que o Porto do Itaqui, como complexo portuário, é o mais próximo da Europa, uma integração como essa permite nos integrar ao mercado do Sudeste Asiático através do Oceano Pacífico. Então, é uma atração de investimentos fantástica. Então, por isso, também a questão do setor de transportes. E os últimos 2 pilares seria, primeiro, a questão do setor de serviços. O Maranhão ele se destacar cada vez mais com essa produção de novas tecnologias, de inovação, e também com o nosso comércio voltado para o mercado interno. Uma das iniciativas que a própria Secretaria de Indústria e Comércio trata muito com o diálogo com a sociedade civil, favorecendo a micro e pequena empresa, é o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, o FOPEMA, que congrega diversas entidades
de classe, empresariais e da sociedade civil que têm contribuído para a dinamização lá na ponta, para o pequeno. Porque quando a gente fala de potencialidade de mercado, a gente acaba sempre desenhando aqueles grandes investimentos, uma grande indústria, uma grande planta industrial, mas às vezes o investimento, como o secretário Marco Moura falou, vem de um programa que fala do ponta, do pequeno, do programa como Juro Zero. Quando eu chego lá e viabilizo o crédito para aquele empresário, que ele possa ter capital de giro, que ele possa comprar de outras regiões e trazer para cá, favorecendo essa integração regional. Então, com esses 5 pilares, eu consigo fazer com que o Maranhão cresça, não só acima da média nacional, mas que o Maranhão ele possa ter o que nós chamamos de um crescimento sustentável e nos permita integrar com outras regiões. Eu acho que a grande palavra que vai simbolizar esse crescimento é a integração. Secretário, o setor do micro e pequeno negócio é responsável por uma boa parcela da movimentação econômica dentro do Estado. Como é que tem sido o olhar em cima desse setor, tendo em vista que a cada dia que passa parece que mais pessoas se sentem estimuladas a ter o próprio negócio? Eu vou deixar de trabalhar para esta empresa e eu vou ser dono do meu próprio negócio. Nem que seja dentro de uma salinha, de um pequeno ambiente, mas a pessoa vai dizer que isso aqui é meu. Como é que tem sido o olhar do Estado para essas pessoas no sentido delas se sentirem encorajadas? Primeiro que essa tendência é uma tendência macro, né? Não só no estado do Maranhão, mas como você citou, é uma realidade aqui no nosso estado. Então, algumas décadas atrás, e a gente fazendo um paralelo entre a sala de aula e o mundo do trabalho, as pessoas eram formadas em sala de aula para o mundo do trabalho, do emprego. E hoje as pessoas são formadas em sala de aula para o mundo do trabalho, do trabalho. Esse trabalho ele pode ser caracterizado pelo emprego, ele pode ser caracterizado por um modelo de prestação de serviço, ele pode ser caracterizado pelo empreendedorismo. O que ganha muita força nas gerações da atualidade, por conta da questão da flexibilidade, mas por conta da questão da necessidade mesmo do próprio mercado. E o governo do Estado tem estado muito atento a isso, por meio de seus programas. Um deles eu já citei ainda há pouco, que é a questão dos juros zeros. Um outro programa extremamente importante, ligado diretamente à educação e ao mercado de trabalho, é o Trabalho Jovem. O Trabalho Jovem é um programa desenvolvido pela Secretaria de Indústria e Comércio e pela Secretaria do Trabalho, onde a Secretaria do Trabalho subsidia o acesso de profissionais ao mercado, a empresas, onde o governo paga uma parte do salário desses profissionais, e a Secretaria de Indústria e Comércio faz a intermediação de estagiários. Então, esse ano, existem 6.000 estagiários em órgãos públicos, sendo 2.000 e 4.000 em empresas privadas, onde esses jovens estão tendo sua primeira ou sua segunda experiência com o mercado, onde o governo subsidia as empresas também com uma bolsa para esses estagiários, onde o governo, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, faz o acompanhamento e o monitoramento desses estudantes, desses acadêmicos. Eu digo estudantes porque é um programa que atende desde o ensino médio até o nível superior, educação especial, educação profissional, enfim, todos os níveis educacionais, e sendo um programa de extrema relevância, fazendo a conexão da sala de aula com o mundo do trabalho. Nós só teremos qualquer município, qualquer estado economicamente forte e desenvolvido se nós conectarmos esses dois mundos, ou seja, o mercado, o setor produtivo e a sala de aula. Não há estado ou local ou território desenvolvido no mundo se nós não tivermos uma educação, seja ela básica, profissional, de nível superior, executiva, em qualquer esfera, se ela estiver desatrelada à necessidade e à realidade do mercado. Então, dessa maneira, por meio deste programa, é um dos exemplos. A gente pode citar também o Mais Renda e o Minha Renda,
O governador Carlos Brandão está batendo agora a entrega de mais de 10 mil carrinhos à população, gerando emprego, renda e trabalho para essas pessoas, ou seja, dignidade, enfim. Então, é uma soma de políticas públicas, é uma soma de programas que se complementam. E aí eu gostaria de citar também, já estamos falando de educação, citar os 84 IEMAs que o governo tem hoje, oferecendo à sociedade educação de qualidade, alguns IEMAs plenos, alguns IEMAs vocacionais, mas levando educação, conhecimento, informação ao maranhense, que é assim que lá na frente se consegue um lugar no mercado de trabalho. Certo. Ítalo, ainda dentro dessa questão do desenvolvimento, né, do Porto do Itaqui, até antes de entrar dentro fugindo um pouco aqui do que é o CERN, como é que tem sido o comportamento do Porto do Itaqui na atualidade em relação a outros portos? Porque antigamente a referência era muito o Porto de Santos, o Porto de Cubatão. Como é que tem sido hoje o tamanho do Porto do Itaqui no que diz respeito a essas referências? Veja bem, né, como eu acabei comentando com você na fala anterior, né, o principal projeto de investimento ferroviário hoje no Brasil tem como pilar o Porto do Itaqui, né? Então, dentro do Planejamento Nacional de Desenvolvimento Regional e do Arco Norte, o investimento de contrapartida que está sendo realizado no Mato Grosso leva em consideração o escoamento dessa carga via Porto do Itaqui. E, de fato, os números deixam bem claro que nos portos do Arco Norte, aqueles que estão na parte de cima do país, o Porto do Itaqui é o que mais se destaca em movimentação e entrega de resultados, né? Isso é um processo de uma governança sólida com uma empresa pública que assumiu o Porto Federal em 2000 e chegando em 2023 a dobrar a sua capacidade de movimentação. Então, assumiu um porto movimentando 14 milhões de toneladas e chegou a superar 36 milhões de toneladas agora. É um porto que, com a administração estadual, busca fomentar esse desenvolvimento econômico local e regional e também tem a sua preocupação com o novo modelo econômico, né, que é a preocupação com a sustentabilidade. Então, atualmente, somos o primeiro porto público do Brasil a ter um plano de descarbonização e também temos o fomento à educação, fomentando trazendo a mais o que o secretário trouxe, que é o nosso programa de residência portuária, que é em parceria com a FAPEMA, que nós trazemos jovens da academia, mestrandos e doutorandos, para desenvolver pesquisas que beneficiam o cenário econômico do estado do Maranhão. Então, esse é o pilar de governança hoje do Itaqui: desenvolvimento local, com sustentabilidade e fomento à educação e ao ensino e à pesquisa. Aliado a isso, aí vem agora a pergunta em si. Geração de emprego também dentro da área acaba impulsionando esse mercado, gerando renda também, né? Isso, com certeza. Então, se nós pegarmos o recorte do complexo industrial de São Luís, ali naquela região, há 15 anos atrás, e nós formos hoje até esse complexo, nós vamos ver que é um outro cenário, é uma outra realidade. E aí eu posso dizer a você que isso são desde empresas que efetivamente movimentam cargas, como, por exemplo, eu gosto sempre de citar, e por que não, o posto Valem, lá que é o maior posto de caminhoneiros do Brasil, que existe lá uma infinitude de prestação de serviços para os caminhoneiros, né? Tem oficina, tem barbearia, tem até cinema, e isso ocorre por quê? Porque o porto ele faz a gestão de acesso dos caminhões junto com esses outros postos de combustível que realizam essa triagem. Então, o caminhoneiro ele fica naquele posto de combustível e ele só vai até o porto quando ele tem o sinal da autoridade portuária. Então, ele fica mais confortável ali quando tem toda a prestação de serviço e vai até o porto. Quando que nós poderíamos imaginar que esse segmento de mercado, nesse posto que é o maior do Brasil, iria ser fomentado por uma atividade de comércio exterior? Mas essa é a criatividade que a política pública desenvolvimentista que atualmente existe no Maranhão faz acontecer, trazendo esses novos mercados para o estado. Certo.
Wilson, eu quero falar contigo um pouco sobre perspectivas, mas eu vou elaborar a pergunta, tudo, continuar essa conversa no próximo bloco, tá bom? Tudo bem. Momento da nossa última parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo o potencial de mercado do Maranhão. Participam desse debate o secretário adjunto de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Moura, o assessor especial de ações estratégicas da Empresa Maranhense de Administração Portuária, a EMAP, Ítalo Ribeiro, e o economista Wilson França. E era justamente com isso que eu falava no final do bloco anterior, Wilson, para falar sobre perspectivas. Para basear a pergunta, trazer alguns números aqui, porque em 2021 o Maranhão teve um PIB que fez com que o estado fosse o quarto do Nordeste e o 17º maior do Brasil à época, em 2021. 2 anos após, o Maranhão se tornou o maior do Nordeste, apresentando um crescimento de 6,4%. Né? E aí é que eu vou me basear puxando um pouco dessa questão histórica, que sempre se falou que o Maranhão é um estado de oportunidades. A gente vê agora no presente que essas oportunidades apareceram e que perspectivas a gente pode ver para o Maranhão economicamente falando? Primeiramente, a importância do agronegócio. Acho que nunca o agronegócio foi tão importante para o nosso estado quanto é agora. Se for analisar os dados desagregados do PIB, só o setor primário, a agricultura, cresceu mais de 17%. Isso é um crescimento não só acima da média nacional, mas acima da nossa média histórica de crescimento, quando analisamos os 3 grandes setores, agricultura, indústria e comércio e serviço. Então, isso acabou favorecendo muito o Maranhão por conta disso. Outro ponto muito importante é o desenvolvimento industrial da região tocantina. Nós não podemos deixar de considerar indústrias como Suzano, que tem crescido nos últimos anos, e isso também tem puxado a indústria, e com destaque especial também para a indústria da transformação. Nos últimos anos, a Gasmar tem ampliado seu investimento na região central do Maranhão, e isso tem contribuído também para o nosso crescimento do PIB, além de, claro, investimentos como outras empresas, como o Caema e a própria Equatorial também. Então, tudo isso acabou refletindo nesse grande crescimento. Só que o Maranhão ele tem se destacado nos últimos anos também pela questão da inovação. Não só programas como o programa de residência da FAPEMA, em conjunto com a EMAP, outras ações desenvolvidas pela Secretaria de Indústria e Comércio, a Sequiti também, isso fez com que o Maranhão ele pudesse ser um estado cada vez mais tecnológico. E quando a gente fala de crescimento econômico, a gente não pode desconsiderar a geração de valor agregado, porque é isso que faz o nosso produto interno crescer. A gente não pode apenas ser aquele estado que nós fomos durante muito tempo, em que você mal começa a produzir, já tira, já exporta, já se desfaz. Nós temos que gerar valor agregado aqui. E essa geração de valor agregado tem permitido com que o Maranhão tenha crescido muito mais do que estados que normalmente na região Nordeste crescem, como por exemplo a Bahia e o estado de Pernambuco, que, assim como o Maranhão, tem um porto de Recife, que é muito destaque nessa nossa grande região. E um outro ponto também que eu acho que é importante a gente entender é que nós temos uma mudança sensível no nosso mercado de trabalho. O Maranhão tem tido nos últimos 24, 30 meses um crescimento gradual da geração de emprego e renda. E aí, com mais pessoas trabalhando, eu tenho também, que como foi falado desde o início da nossa conversa, essa dinamização do mercado interno. E aí, com o mercado interno pujante, a gente consegue favorecer e manter, né, o setor de comércio e serviço. Secretário, que tipo de investimentos agora o Maranhão tem visado, tem buscado justamente para manter esse estímulo do desenvolvimento socioeconômico? Nós trabalhamos em 2 linhas de desenvolvimento. A primeira delas, já citado fortemente aqui nesse momento, nessa entrevista, que é o apoio e a condição de trabalho de geração de emprego e renda para o micro e para o pequeno empreendedor. Então, essa é a grande massa de trabalho, de renda, através de políticas e de programas
do governo do Estado, o governador Carlos Brandão, o secretário Júnior Marreca estão instituindo esses programas e dando resultados, isso no aspecto do pequeno empreendimento. No lado do grande empreendimento, nós trabalhamos primeiro com a manutenção e o fortalecimento daquelas empresas já instaladas no Estado. E para que isso aconteça, nós da Secretaria de Indústria e Comércio temos uma equipe forte, coesa, profissionalizada e que busca, acima de tudo, compreender as demandas e buscar soluções para que esses negócios não só se mantenham no Estado, mas principalmente venham a crescer, gerando cada vez mais emprego e renda. E um outro pilar que é a questão da atratividade, citada ainda há pouco pelo Wilson, na agregação de valor, e aí a gente fala em indústria, aproveitando o grande crescimento do agronegócio nos últimos anos, fazendo com que a agroindústria venha se instalar no nosso estado, estimulando os empreendedores maranhenses a apostar e a empreender também nesse segmento, e aí nós teremos nos próximos meses o anúncio de alguns outros investimentos ligados ao próprio setor. Enfim, fazendo com que os programas e as políticas instituídas pelo governador Carlos Brandão venham não só a manter, mas principalmente a atrair grupos nacionais e internacionais para o nosso estado, para que a gente gere cada vez mais emprego, divisas e, sobretudo, desenvolvimento no nosso estado. Quero lembrar que a época que o governador Carlos Brandão, quando ele era vice-governador, ele desenvolveu um papel que foi importantíssimo de interlocução com diversos agentes do mercado internacional, né? E muitos deles, né, foram visitados pelo então vice-governador, muitos países, né, principalmente da Ásia. Como é que tem sido o retorno agora, governador? Como é que tem sido esse contato com esse mercado externo, né, que agora ele tem esse poder de diálogo direto e conversação direta com todos eles? Esse é um grande diferencial do nosso governador. Um governador que dialoga, conversa, atrai, compartilha, né, une as partes e vem a cada vez mais atraindo não só esses players para o nosso estado e levando o estado do Maranhão para o mundo como um todo. Nós acompanhamos recentemente diversas iniciativas do governador indo pessoalmente, indo diretamente apresentar o Maranhão fora do Brasil, dentro do Brasil, a exemplo aí das nossas festas juninas, do nosso São João, onde o próprio governador levou as nossas atrações culturais, desenvolvendo a economia criativa, que é um outro grande potencial a outros estados, e o resultado nós vimos, estamos vendo aí há mais de 60 dias, a capital maranhense, a nossa São Luís, cheia de turistas, hotéis movimentados, restaurantes movimentados, lençóis maranhenses, não cabe ninguém consegue encontrar vaga nos hotéis desde o mês passado, nos lençóis maranhenses. Então, é um governador, é uma liderança que, na verdade, nos motiva, e aí, em conjunto com o nosso secretário Júnior Marreca, faz com que o nosso time da Secretaria de Indústria e Comércio faça toda essa leitura, desdobre todos esses ensinamentos, essas orientações, regace as mangas e realmente coloque a mão na massa, fazendo com que o setor produtivo seja muito bem atendido, o setor produtivo, os empreendedores cheguem ao nosso estado, sejam recebidos e aqui fiquem. Então nós temos aí diversos exemplos, diversos grupos empresariais que estão hoje chegando aqui no estado, conversando conosco, lógico que identificando as questões necessárias a qualquer investimento, a qualquer empreendimento, e nós estamos fazendo o nosso dever de casa, atendendo com profissionalismo, respondendo com a maior celeridade possível às indagações, aos questionamentos, ao encaminhamento de informações, e é assim que se faz, ou seja, levando para o setor público a competência e o profissionalismo da iniciativa privada, porque é dessa forma que o empresário, que o empreendedor e que o setor produtivo precisa ser atendido, e aqui no Maranhão, na gestão do governador Carlos Brandão, o empresário é atendido dessa forma.
Certo. Ítalo, falando também sobre futuro, falaste agora há pouco, né, no bloco anterior, que já há todo traçado para um novo berço, 97, não é isso? Isso. Berço 97. Mas quando se fala em recursos humanos, justamente para que esse desenvolvimento continue, como é que está o encaminhamento disso? Bom, a EMAP, ela é uma empresa, sobretudo hoje, nós precisamos dizer aqui, eu sou funcionário da EMAP e nós temos hoje um processo de governança extremamente sólido, com decisões técnicas, e o Poder Executivo Estadual, na pessoa do governador Carlos Brandão, sempre tem uma postura muito republicana com relação a essas defesas, a essas decisões que essa governança, por meio do diretoria executiva e do Conselho de Administração, tem tomado. Então, para você ter um exemplo, a decisão da estruturação de um berço, é óbvio que a CEIN, que o próprio governador, a SEDEP, são consultadas pela EMAP quanto à estratégia de crescimento do porto, o que as outras secretarias têm com relação a essa visão, mas o governador sempre respeita a decisão técnica da empresa. Eu acho que isso é um sentimento de conforto que todos nós da administração temos, a liberdade de conseguir trabalhar tecnicamente para que o Maranhão venha atingir esses resultados. E com relação ao nosso planejamento de crescimento, ele é pujante e, sobretudo, permeado por muita criatividade. Todos os modelos de negócios existentes hoje no estado do Maranhão, dentro do Porto do Itaqui, passam por uma forma de exploração criada pelo Porto. Então, vou citar aqui o exemplo da Suzano. A Suzano, ela iniciou aqui no estado por meio de um contrato chamado de uso temporário, que é um contrato do regime de direito portuário. O que é esse contrato? Ela testou se aquela carga teria condições de ser movimentada no estado do Maranhão. Quando ela vislumbrou essa potencialidade do Maranhão, ela consolidou esse projeto, construindo a sua indústria Imperatriz, que já está estudando para expandir no município, e essa indústria ela é conectada inteiramente pelo modal ferroviário até chegar dentro do Porto do Itaqui e isso ser escoado pelo modal aquaviário para fora para navegação de longo curso. Então, veja que é um planejamento que passa por vários setores, não só pelo Porto do Itaqui. E hoje nós temos esse sentimento de trabalho em conjunto, confluência entre os órgãos públicos, com a liderança do Poder Executivo, para a atração e concretização desses investimentos eficientes. Wilson, última pergunta formulada aqui no nosso programa hoje é para ti. O maranhense, aquele cidadão que está agora em casa acompanhando o programa, de que forma que ele pode se sentir beneficiado, de que forma que ele pode ter a garantia de que esse desenvolvimento vai chegar nele? Talvez seja o maior desafio em que nós temos, não só quanto o Poder Executivo, representantes do Governo do Estado, Complexo Portuário, mas também na sociedade civil. É você ter um sentimento de pertencimento. Eu gosto de dizer que a economia, antes de tudo, é percepção. Você saber se o país está crescendo não é apenas com dados do PIB ou com geração de emprego e renda, mas é você sentindo que você pode ir no supermercado e voltar com o carro cheio. É você ter condições de frequentar o seu lazer no fim de semana, você poder viajar. Então, para que a gente possa ter essa sensação hoje, aqui no nosso estado, o primeiro delas é em relação à empregabilidade. É você se sentir confortável no seu emprego, saber em que a sua renda ela tem perspectiva de crescimento e, a partir disso, você começar a executar planos, projetos de médio e longo prazo. A partir daí, a sensação econômica por parte do pequeno, ela vai ser muito maior, porque a preocupação dele não vai ser como que eu vou pagar a minha conta no próximo mês. Será se eu vou continuar no meu emprego no final do ano? Não. Ele vai poder dizer, não, realmente eu posso guardar um dinheiro para fazer uma viagem para fora do estado, ou até mesmo fora do país. Ele pode usar esse recurso, essa poupança, para comprar um carro, como, por exemplo, foi anunciado agora no começo do mês o decreto do IPI 0. Ele também pode tirar isso para o financiamento imobiliário, e aí a Caixa, agora nas últimas semanas, tem anunciado diversas medidas de incentivo
ao mercado imobiliário. É com essas nuances que a gente vai ter uma sensação de fato, esse crescimento, ele me abraça, eu estou nele e eu vou conseguir, de fato, melhorar a minha condição de vida. Nós estamos tratando dentro da nossa conversa hoje, sempre falando da potencialidade de mercado. Mas o maranhense ele tem dificuldade em enxergar essa potencialidade de mercado, porque nós ainda somos um estado muito pobre. Nós ainda somos o estado em último em diversos indicadores. E os municípios mais pobres do país ainda são municípios maranhenses. Mas quando a gente se permite sentar e conversar sobre o futuro, e esse futuro, que não é um futuro longe, mas um futuro perto, e um futuro ao qual a gente consiga estender a mão, e aí novamente citando os programas que o secretário Marco Moura acabou de falar que o governo do estado tem feito, os investimentos que a EMAP tem feito ali no entorno. O Ítalo falou muito do posto Vale, mas eu gosto muito de citar o complexo na região do Anjo da Guarda, Vila Nova, em que acaba sendo beneficiado muito por isso. Para que talvez alguns de vocês não saibam, o Anjo da Guarda é um dos bairros da região urbana de São Luís com maior integralização de capital social. Nós temos diversas empresas de materiais de construção que acabam fornecendo para empresas ao redor do complexo portuário. Então, são essas diversas variáveis que vão fazendo com que a gente consiga ter esse esse plano de longo prazo e a gente consiga, de fato, sentir essa percepção do nosso crescimento. Quero agradecer imensamente a vinda de vocês, participar dessa conversa conosco. Nós chegamos ao momento das nossas considerações finais e que vocês podem ficar à vontade para falar sobre o que porventura não tiver sido explorado aqui ou, como o assunto é um assunto muito positivo, passar uma mensagem de otimismo para os nossos telespectadores. Começa com o senhor, secretário. Fique à vontade. Pois não, nós gostaríamos mais uma vez agradecer pelo convite, a oportunidade de estarmos aqui representando o nosso secretário Junho Marreca, falando sobre as grandes iniciativas, conquistas e resultados do governo Carlos Brandão e dizer que isso tudo é reflexo, na verdade, de competência administrativa, de transparência e de, sobretudo, usando o exemplo que o Ítalo falou ainda há pouco, a elaboração do Maranhão 2050. É olhando na frente, é olhando para o futuro que a gente consegue concretizar e realizar ações no presente. Então é desta maneira, é desta forma, com uma gestão competente, uma gestão profissional e, sobretudo, uma gestão inteligente, que políticas públicas complementares e juntas, unificadas, estão dando resultado concreto para a população maranhense. Ítalo. Gostaria também de agradecer, é sempre um prazer estar aqui na TV Assembleia, dizer que as nossas perspectivas são as melhores possíveis, né? E nós estamos empolgados em trabalhar cada dia mais para fazer o Maranhão atingir esses resultados. E todo esse processo tem sido um processo de aprendizagem no complexo portuário e nós estamos entendendo bem a dicotomia que a literatura traz, né? O que atrai primeiro? O investimento atrai o crescimento econômico atrai o investimento. A infraestrutura, perdão. O que vem primeiro? A infraestrutura ou o crescimento econômico? O que nós temos aprendido nesse momento? O formulador da política pública ele tem um papel fundamental para que esse investimento seja atraído de modo inteligente, como o secretário pontuou. Então, nós trabalhando em conjunto, os órgãos do poder, as secretarias, trabalhando em conjunto para ter esse resultado, liderados pelo governador Carlos Brandão, é um novo sentimento que a EMAP tem de fazer parte da gestão e não como ente distante, mas nós queremos colaborar com esse crescimento, com aquele orgulho de que o nosso acionista majoritário é o povo do Maranhão. Então, temos que dar o resultado para ele. Wilson, fique à vontade. Primeiramente, agradecer a presença, o convite, ao Marco, ao Ítalo. E, como nós estamos na Assembleia Legislativa, também ressaltar o papel que o Parlamento Estadual tem para o crescimento econômico. Desta legislatura, nós já tivemos 2 leis importantes que foram aprovadas para o desenvolvimento maranhense, com a aplicação da Lei de Liberdade Econômica pelo deputado estadual Fernando Braide, o Código de Defesa do Empreendedor pelo deputado estadual Francisco Najib e diversas outras iniciativas dos deputados que têm contribuído também para esse crescimento econômico.
Porque se os poderes eles estão integrados, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, em prol do desenvolvimento econômico do Maranhão, o nosso crescimento ele se torna mais fácil. Não à toa que o Maranhão, nesses últimos anos, ele tem crescido, ele tem mostrado novas oportunidades de mercado. E o horizonte ele é muito propício. É claro que ainda precisamos resolver alguns entraves. Isso que o Ítalo falou é muito importante. O que precede? A infraestrutura ou o crescimento? Agora, quando eu tenho a possibilidade de prover os dois na mesma medida, desenvolver a minha infraestrutura urbana, minha infraestrutura social, mas ao mesmo tempo já ter um crescimento econômico, um crescimento do meu nível de renda, de geração de emprego, eu consigo, não é só dobrar o crescimento, eu consigo ampliar as fronteiras de possibilidade desse crescimento. Esse crescimento ele se multiplica de forma exponencial e isso acaba fazendo com que o Maranhão ele deixe de tomar as últimas páginas dos jornais com notícias tristes, mas passa a ser um estado referência. E mais do que nunca, no contexto onde hoje no país, nós temos ainda um cenário de incertezas muito permeado pela questão da inflação, do desconhecimento de como que vai ser a consequência da reforma tributária para o nosso estado, a gente poder sentar hoje e observar o quanto esse crescimento ele está chegando e ele está fazendo com que a gente se empolgue, é muito importante. Então, é agradecer a essa conversa que nós tivemos, a esse momento que a gente possa, de fato, ter mais espaços como esse, para que a gente possa discutir o crescimento e fazer com que cada maranhense possa se sentir pertencente, possa se sentir, de fato, integrado a esse crescimento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos três. Dessa forma, nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.